jurista, seja bem-vindo à nossa primeira videoaula que tratará sobre ética, direito e justiça. Por que trouxe este tema para ser discutido em nosso curso à distância? Pela importância que tem o direito com a ética e a moral, pelo elo que eles têm entre si. Lá na frente, ao longo da nossa videoaula, vocês irão perceber isso através dos exemplos que eu vou dar. Então, recapitulando o que nós vimos ao longo da primeira competência, onde tratamos de ética, moral, das suas diferenças, vamos aqui dar um conceito bem básico de ética, moral e partir para propriamente o que nos interessa, que é o conceito de direito e de justiça. Como vimos, a ética, ela vem do grego, da palavra ethos, e significa o modo de ser, o comportamento, o caráter. Então, a ética é um ramo da filosofia que estuda o comportamento do homem nas suas relações sociais. Daí dizermos que é um conjunto de princípios e de normas que estudam o agir do homem na sociedade. A moral, ela, segundo Emile Durkheim, ele diz que é a ciência dos costumes. Por quê? Porque a moral é um conjunto de regras de uma determinada sociedade. E essas regras, elas se modificam com o passar do tempo. Por exemplo, a escravidão. Lá na antiguidade, na Idade Média, era algo permitido. Hoje, nós sabemos que o trabalho escravo é proibido. Ou seja, mudaram-se as circunstâncias, a sociedade evoluiu, a moral também modifica. E a moral é aquela que traça o caminho do bom, do ruim, do certo, do errado. Mas o que realmente vai importar aqui é sabermos o que é o direito e a relação dele com a ética e com a moral. Direito, ele tem diversas acepções. Porém, eu gosto muito de um conceito que eu estudei lá no primeiro período de faculdade, que diz que o direito é um sistema de normas coercitivas que regem o agir do homem na sociedade, objetivando a justiça e o bem comum. O que quer dizer um sistema de normas coercitivas? Sistema de normas coercitivas quer dizer que o direito ele é cogente, ele é impositivo. Diferentemente da moral e da ética, o direito ele tem um papel sancionador. Portanto, aquele que descumpre os ditames da lei, ele vai responder por isso. Então, o direito ele tem esse poder cogente, esse papel de sancionar. E busca a justiça e o bem comum. Claro, a justiça é um objetivo do direito. Daí, eu digo a vocês, o conceito que eu gosto de justiça é aquele que Platão diz que a justiça é dar aquilo a quem de direito for, a quem lhes for próprio. Ou seja, é dar aquilo a quem faz jus aquilo, ao que lhes é próprio, ao que é seu. Quando Platão diz isso, num conceito enxuto, conciso, pequeno, ele quis dizer o quê? Que a justiça é o que nós chamamos de equidade, isonomia, igualdade. Existe um princípio que diz que é o princípio da isonomia. Tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente na medida das suas desigualdades. Então, a justiça é exatamente isso. É a equidade, é a igualdade e dar a cada um o que é seu. Infelizmente, essa justiça hoje ela está totalmente deturpada do seu contexto teórico. Pois bem, vendo os conceitos de ética, moral, agora de direito e de justiça, será que tudo que é de direito, que é legal, é justo? Vejam quantas decisões judiciais estão pautadas, obviamente, na lei, pelo princípio da legalidade, e quantas destas são injustas. Quantas pessoas, muitas vezes, não recebem uma sentença e ficam revoltados por achar que o juiz não foi justo na aplicação da pena, ou no direito que aquela pessoa deveria ter, pelo menos. Então, percebam que uma coisa é o que é
legal e outra coisa é o que é justo. Deveriam andar juntas, porém, na prática, a coisa é diferente. Vou dar mais um exemplo. Trabalho com crimes de violência doméstica contra a mulher, com a Lei Maria da Penha. Estou cansada de ouvir pessoas, mulheres, chegarem à delegacia, verem os seus companheiros, maridos, namorados, sendo soltos após o cometimento de uma grave infração, por exemplo, uma lesão corporal de natureza relativamente grave, e escuto, elas me perguntam, por que vai ser solto? Vai ser solto não é porque eu, ou A, ou B, ou C quer, ou querem, vai ser solto porque a lei diz que os crimes previstos na Lei Maria da Penha são afiançáveis. Então, se aplica uma fiança, se arbitra e o acusado, ao pagá-la, responderá ao processo em liberdade. Então, vocês percebem, gente, como a legalidade, como o direito e a justiça nem sempre estão atingindo a finalidade a qual deveria. Ou seja, é legal, mas é justo? Então, eu quero que vocês reflitam um pouco sobre essa questão. Eu gosto muito da teoria de Miguel Reale. Miguel Reale é um justo filósofo que no final dos anos 60 criou a teoria tridimensional do direito. O que é que diz a teoria tridimensional do direito? O direito seria uma pirâmide, onde nesta consta fato, valor e norma. O que é que Reale quis dizer com isso? Que o fato são as circunstâncias, isso aí é óbvio, é a realidade social. O valor é o direito como um valor de justiça, são os atributos que você dá àquele fato. Você deve valorá-lo ou não valorá-lo. E aí, dado o fato, valorado o fato, cria-se a regra, cria-se a norma, cria-se o direito. Entendem? Portanto, Miguel Reale, ele atribui o fato à realidade social. E daí ele fala quem é estudante de direito ou quem já se formou, com certeza estudou essa teoria. E viu lá que ele fala no mundo do ser, que é o mundo da realidade, dos fatos, e o mundo do dever ser. Eu quero mostrar a vocês que Reale, ele saiu de um juspositivismo. O que é isso? Ele saiu de um direito cogente, de um direito positivado e entrou no lado do culturalismo. Então, para ele, a norma não pode ser puramente aquilo, seca, pronta e acabada. Ela tem que estar em consonância com os fatos e com os valores. O que acontece, gente, é que no nosso país, as leis, elas são elaboradas de qualquer forma. Essa é a impressão que eu tenho. Por quê? Porque elas deixam brechas e elas abrem precedentes para que, às vezes, o acusado passe até a ser vítima. Como vocês percebem, no modelo jurídico brasileiro, o acusado por crimes como estupro, por exemplo, como pedofilia, crimes bárbaros, crimes sérios, tem o direito de defesa que tem a vítima, por diversos princípios que estão lá na Constituição, no direito penal. É justo? É isso que eu quero que vocês pensem. Então, eu gosto da teoria de Reale porque ele diz isso. Não adianta você separar os fatos, a realidade social do direito. Então, eu acho que nisso aí, nessa teoria, nos anos 60, ele foi muito feliz. E onde é que eu quero chegar? Do jeito que nem tudo que é legal é justo, da mesma forma, nem tudo que é legal é ético e é moral. Vejamos. Em 2008, o Superior Tribunal Eleitoral, ele, por maioria de votos, decidiu que os políticos, os réus que respondem a processos criminais por atos de improbidade administrativa. Pessoal, atos de improbidade administrativa são aqueles que geram que o político enriquece ilicitamente, que ele prejudica o erário, exatamente através do desvio de verbas públicas, ele viola os princípios da administração pública,
Então, o que o TSE decidiu em 2008? Que os políticos, que aqueles réus que estavam respondendo a esses processos criminais, eles poderiam disputar aquele pleito. Por quê? Porque não houve ainda sentença condenatória com trânsito em julgado, ou seja, o processo ainda não terminou completamente. Aí eu pergunto a vocês, será que essa decisão ela foi pautada na justiça? Será que principalmente está pautada na ética e na moral? Porque vejam, eles podem ter arguído inúmeras coisas. A questão constitucional do princípio da presunção de inocência, do princípio do contraditório e da ampla defesa, o fato de você não ser considerado culpado até uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Então, que existiam argumentos legais para isso, existiam. Mas, se nós formos analisar, a gente percebe que não é uma coisa ética e não é muito menos moral. E aí, depois de tudo isso, foi que em 2010 veio a lei da ficha limpa, porque começou a confusão a partir desse momento. Então, gente, o que é que eu quero mostrar a vocês através desses exemplos? Eu quero dizer para vocês que lei no nosso país a gente tem bastante. O que falta é realmente aplicá-la, porque a sensação que nós temos é que a impunidade reina. E principalmente termos leis que sejam voltadas à realidade social lá de Miguel Reale, como eu falei anteriormente, que sejam fatos valorados e que tenham uma norma que, sendo posta em prática, seja cogente, seja aplicada e não gere essa impunidade que nós estamos vendo aí. Portanto, eu quero que vocês reflitam e tragam mais e mais questões para nós discutirmos nos fóruns a respeito deste tema. E lembrem-se, nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é legal é justo. Para finalizar, quero deixar para vocês uma mensagem do jurista e saudoso Rui Barbosa, que eu acho que tem tudo a ver com este momento de crise que o país está vivendo, de crise ética, de crise moral, de crise nas relações políticas, na economia, na saúde, na educação. Para onde a gente se vira, a palavra é crise. E essa frase diz muito desse contexto atual que vivemos e tem tudo a ver com o nosso curso. Ele diz: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa.